Shalom, shalom. Glória a Deus, Senhor. Nós queremos Tua glória aqui nesse lugar, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos para essa ministração, nós te convidamos para esse lugar, Pai. Que o Senhor possa falar alto aos nossos corações, Senhor. Que a nossa terra esteja arada, adubada e pronta, Pai, para receber a semente que o Senhor tem para colocar no meu coração e no coração dos meus irmãos, Pai. Que hoje o Senhor possa, Espírito Santo, ministrar em mim e ministrar neles. Que o Senhor tenha liberdade e que toda resistência caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje, extraordinariamente, vocês não receberam o tema da ministração antes da hora, né? Eu deixei para falar na hora. Talvez isso tenha a ver com o fato do tema que eu vou falar hoje. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. A partir aí do versículo 9. Amém? E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor seu Deus e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Vou ler de novo. Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor, seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim, ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpo? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus. E a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Porém ele disse: como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele a recebesse, mas ele se recusou. E Naamã disse: não se dará nada, então. Eu suplico-te, seja dada ao teu servo a carga de terra de 2 mulas, porque o teu servo doravante não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Tá bom até aí, já deu para entender. Pai santo e querido, que nesta noite o Senhor possa colocar na minha boca somente as palavras que são do Senhor. Pai, que o Senhor possa me usar poderosamente para alcançar a vida daqueles que o Senhor já determinou que sejam alcançados por essa palavra, a começar de mim mesma. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar de um tema que parece simples,
né? E aí já começa o problema. Parece simples, parece fácil, parece óbvio, e é por isso, porque a gente acha que é óbvio, que é simples, a gente não consegue se livrar dele. Nós vamos falar de orgulho e autossuficiência. E por que que esse assunto ele surgiu essa semana? E é interessante porque quando a gente não combina o louvor antes de dar a palavra, nós não combinamos, combinamos? Rapazes, nós combinamos? Não, nós não combinamos. Mas quando eu chego aqui e eu vejo que o louvor está de acordo com a palavra que vai ser ministrada, eu vejo quanto Deus tem agido e falado neste lugar e nos usado, né? Nós aqui cantamos: o meu orgulho me tirou do jardim, minha humildade colocou o jardim em mim, né? E aí fala que o amor não se compra nem se merece, o amor se ganha de graça, se recebe, não é isso? Muito bem. E por que esse assunto? Como vocês sabem, na segunda-feira nós vamos comemorar o Rosh Hashanah, né, que é o ano novo espiritual, né? A Bíblia ela tem toda uma organização de calendário, que é um calendário que o Senhor nos deixou, com tempo propício para cada uma das coisas. Tem demandas que são propiciadas, são melhor atingidas se você direcionar a oração. O próprio Jesus disse, né, que a gente padece porque a gente não sabe pedir, não sabe orar. Então, esse calendário bíblico ele tem um sentido. Não quer dizer que você vai virar para o seu chefe e falar: não, agora eu estou no calendário bíblico. Né, esse negócio de feriado de carnaval não precisa para mim, não precisa de nada. Não é isso, né? Mas é de saber aproveitar o tempo do Senhor. Há sabedoria nessas palavras. E quando a gente obedece a esse calendário, a gente está implicitamente dizendo ao nosso Pai que a gente obedece a Bíblia inteira. Né? Porque eu acredito que não faz sentido eu observar o calendário e não observar o resto. Né? Então, dito isso, o ano novo bíblico, espiritual, ele vai falar sobre edificação. É o ano que vai estar favorável à edificação. De onde a gente tira isso? Do horóscopo chinês? Não. A gente tira isso de toda a simbologia hebraica. É o ano de 5782. O símbolo desse ano é a casa edificada. Na linguagem, né, na escrita. Porque o hebraico ele tem um calendário, ele tem um abecedário, digamos assim, né? Um alfabeto de letras e um alfabeto de símbolos. Você tem palavras e letras que dizem mais do que o som. Né? A gente tem o A, B, C, D. Hebraico, o B não é só um B. O B tem um desenho e tem um significado. Então, por isso que é difícil, né? Para quem estuda hebraico, não é o meu caso. Até gostaria de ter tempo, um dia, quem sabe, né? Enfim, nós temos que estar preparados para edificar a nossa casa, certo? Para edificar a casa, o que eu preciso para edificar uma casa? Primeira coisa que eu tenho que ter. A rocha você já tem, eu também tenho, amém? A nossa casa tem que estar sobre a rocha, não tem? Para eu edificar uma casa, a primeira coisa, alicerce, não é? Eu posso edificar uma casa com alicerce torto, para lá, para cá, empenado. Eu não posso edificar uma casa com alicerces empenados. Aí vocês vão falar para mim assim: ah, pastora, mas isso não condiz comigo, porque eu sou um cristão obediente. Eu sou obediente, eu não sou orgulhoso, eu não sou autossuficiente, eu sou obediente. Porque a gente sempre pensa, lá no Éden, quando o orgulho me tirou do jardim, né? Eu sempre penso na desobediência. Ah, eu desagrado a Deus como? Desobedecendo. Então, se eu for obediente, eu não desagrado a Deus. Só que Deus quer muito mais do que isso da gente. Deus não quer só obediência. Porque obediente, qualquer um pode ser, até um pastor alemão. Vocês já ouviram falar em adestrar cachorro? Eu posso adestrar um cachorro. Senta, levanta, come, anda. O que Deus quer é muito mais do que isso. Ele não quer só sua obediência, a minha obediência. Ele quer a minha e a sua sujeição, que é muito mais profundo do que o simples obedecer. Porque obedecer até cachorro adestrado obedece.
Eu posso obedecer e por dentro eu ser um poço de rebeldia. Eu obedeço porque eu gosto de ser religioso, eu gosto de ser bonitinho, comportadinho, bem falado, bem quisto. Eu estou naquela comunidade, eu vou obedecer. Agora, ser sujeito a Deus é outro patamar. E isso toca no alicerce. A obediência é o acabamento da casa, é o que você está vendo. Nós estamos vendo aqui as paredes, as cortinas, o teto, papá branco. Mas você está vendo dentro da parede? Você está vendo o alicerce? Você não está vendo. E assim é com o seu alicerce, é com o meu alicerce. O que Deus quer da gente é muito mais que obediência. Obediência é o básico do básico do básico. E nos protege? Nos protege. Mas Ele quer a sua e a minha sujeição. E o maior inimigo da sua, da minha sujeição, se chama orgulho e autossuficiência. E a gente confunde isso achando assim, eu não sou orgulhoso não, se me chamar a atenção eu corrijo. Isso não tem nada a ver com sujeição. Nada a ver com sujeição. E vou falar para vocês, 99,9% das pessoas não sabe o que é sujeição. E eu me incluí até muito pouco tempo nesse 99,9%. E agora eu estou lutando para que eu venha a ser uma pessoa sujeita a Deus. Porque isso requer vigilância. Não adianta oração para quebrar isso, quebrar aquilo. Não adianta. Isso é uma libertação profunda. Isso mexe na estrutura. Lá no fundo, na sua arquitetura. É muito mais profundo. E o quanto antes a gente aprende isso, mais fácil vai ficar. Menos nós vamos nos debater. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. O texto que eu trouxe hoje conta a história de Naamã. Poderia também ter trazido um outro texto, que depois nós vamos lá rapidinho, se vocês quiserem, que está em Mateus 15, 21, 28, mas também está em Marcos, que é o texto da mulher sírio-fenícia. Aqui nós temos dois quadros de orgulho e autossuficiência, considerados de certa forma diferentes, mas o de Naamã é muito rico. É muito rico. E eu confesso para vocês que eu vi coisas aqui que até então não tinha visto. Essa história é muito, vamos dizer assim, figurinha repetida em pregação, né? É uma história que todo mundo conhece. Então vamos lá, vamos ver se a gente realmente já conhecia essa história do jeito que eu vou contar essa história. Bem, Naamã, ele era um cara da nobreza. Ele era um nobre. Ele era um alto general. Ele era um braço direito de um rei chamado Ben-Hadad, que era um rei com muitos domínios, era um rei sírio, que inclusive invadiu Israel, escravizou Israel. Naamã era o cara. Ele era o cara. Ele, se fosse hoje, seria assim, um baita de um general, de uma mega potência, super respeitado, então cheio de honrarias. E aí você já começa a imaginar, né, Naamã com aquela farda cheia de condecorações, histórias de guerra. E ele servia a Ben-Hadad. Quem era Ben-Hadad? É o filho de Hadad. Hadad era um deus lá, né? Deus com letra minúscula, da Síria, que era um deus dos trovões, das trovoadas, que governava as tempestades. E era esse deus, inclusive, em outro momento aqui desse capítulo, que Naamã rendia sua adoração. Muito bem, um homem poderoso, devia ser inteligente, porque homem bravo por homem bravo, aqueles homens daquela época, eles não tinham medo de morrer, não. Né? Eles sabiam que eles podiam morrer quando eles se envolviam em carreira militar. Ele, além de bravo, ele devia ser muito inteligente, concorda? Para ser estrategista e chegar a general, ele tinha que ter traquejo político, saber se portar, saber se conversar, né? E era um homem, inclusive, de riquezas. Né? Ele era um homem de riquezas. A palavra vai falar que quando ele vai ao profeta, ele vai com cavalos, com carros. Então você já começa a imaginar, né? Aqueles cavalos bonitos, bem cuidados, carros com roda. Aquilo era o auge, né? Era uma comitiva do primeiro-ministro, do chefe de governo aí, do presidente dos Estados Unidos, né? Aquela fila de carro, aquela poder.
Poder, nobreza, dinheiro, inteligente, ele era o cara. Muito bem. Só que Naamã, ele tinha lepra. E a gente tem que lembrar que a lepra para os judeus não era a lepra que a gente conhece hoje, a hanseníase. Era qualquer doença de pele. E era considerado contaminação para os judeus. Para os sírios não era considerado contaminação. Por que essa lepra incomodava Naamã? Se ela não era contaminação, ele não era judeu, para ele não era contaminação, não é? Por que a lepra incomodava? Por quê? Porque todo mundo ia ver. Todo mundo ia ver. Então, veja bem. O cara era o suprassumo do poder, perfeito, lindo, maravilhoso, tarará, tarará, mas ele tinha uma doença que não estava escondida lá dentro dele. Não estava escondida lá no fígado dele, no intestino dele, oculta. Era uma doença que o humilhava, que o expunha. Porque devia ser muito feio, concorda comigo? Doenças de pele, em geral, elas impactam aquele que está olhando, concorda? Ele fazia questão de esconder, só a mulher dele podia saber. E aí, ele, numa das conquistas, consegue lá capturar uma hebreia que vira serva da esposa dele, e essa hebreia, cujo nome nem é mencionado na Bíblia, não fala o nome dela, ou seja, ela era uma pequenina. Quem era essa mulher perto de Naamã? Ninguém. Né? Quem era ela na fila do pão? Ninguém. Essa menina, do alto da humildade dela, chega e fala com a senhora dela. Né? Diz para a senhora dela, né? Tomara que meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria. Se lá ele fosse, ele seria curado. E aí, a esposa vai lá, Naamã, que achei uma solução, como sempre a mulher procurando achar um caminho para resolver o problema, né, gente? Tá, fuça dali, fuça daqui e tal. Achou, chega para ele e dá essa opção para ele. E aí o que ele faz? Ele vai primeiro ao Ben-Hadad, que era o rei dele, e fala, eu preciso ir lá. Mande uma carta para o outro rei, que na época era Josafá, manda uma carta para Josafá e peça autorização para eu entrar, porque eu preciso ser curado. Primeira humilhação, contar para o rei que tinha lepra. Ele já começou aí a ser dobrado. Foi lá com cartas, né, autorizações, o rei recebe a carta, fica doido, fica desesperado, fala, meu Deus, esse homem não vai ser curado. E eu ainda vou ter que me ver com o outro rei que vai vir cobrar o sangue, né? Enfim, estou frito, estou lascado, não vou resolver o problema de ninguém. E aí o profeta Eliseu, quem era Eliseu? O homem que pediu porção dobrada da unção de Elias. Só isso. Né? Só isso. É um homem sábio, respeitado, usadíssimo, reconhecidíssimo, com autoridade espiritual, né? Sem comentário. Eliseu fica sabendo que o rei desespera e fala assim, não, aqui, pode mandar que eu resolvo. E aí começa a saga. Por quê? Naamã, cheio de pompa e circunstância, né, decide ir até o profeta. E aí ele vai com carro, com cavalo, batedores, a comitiva inteira, e muito ouro, e muita prata, e levando aquilo tudo, né, para ofertar para o profeta. Qual que era a linguagem de Naamã? Era a linguagem espiritual? Não, ele queria um benefício espiritual. Mas a linguagem dele é uma linguagem totalmente material. Ele vai assim, olha quem eu sou, olha o que eu tenho, olha o que eu estou trazendo. Né? E aí, o que Eliseu faz? Sabiamente, manda o servo dele ir lá receber o general sírio. Imagina, né? O presidente americano bate na minha... Não precisa ser isso, não. Pode ser o presidente brasileiro mesmo, né? Bate na minha porta, eu falo assim, não vou lá não. Vai lá na Vitória. Não vou receber ele aqui não. Manda um recado para ele. O recado
um recadinho. E aí Eliseu manda um recado e fala assim: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a sua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Oi? É isso? Eu vim de carruagem, cavalo, prata, ouro, comitiva, e é para eu mergulhar nesse riinho de meia tigela, sendo que eu tenho rios lindos, maravilhosos, com os quais ele provavelmente se identifica, né? O Naamã devia se identificar com aquele rio largo, poderoso, né? E fala: como eu, um homem poderoso, nobre, vou mergulhar num riachinho do Rio Jordão 7 vezes com um cara que não se dá o trabalho de vir ver minha cara? Quem esse cara acha que ele é? Mais uma pedrada. Mais uma pedrada. Interessante, muito interessante, que aí essa parte é que mais falou comigo. Por que será? Ele fica irado, mas não basta só ele ficar irado. Ele fica irado e fala assim, por isso que eu pedi para vocês lerem 2 vezes. Aí ele fala assim: eis que pensei, Naamã, do alto da sua estatura espiritual, só que não. Ele falou: ele certamente sairá até mim, se porá de pé, clamará o nome do Senhor e eu serei curado. Ou seja, ele, do alto da empáfia dele, já tinha a resposta para o que o profeta deveria fazer com ele. Ele foi já sabendo na cabeça dele a solução para o problema dele. Quantas vezes na nossa vida nós estamos clamando a Deus, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos nos humilhando, entre aspas, nos humilhando, mas a gente quer que Deus responda a gente do jeito da gente, na hora da gente, de acordo com o que a gente acha que Ele tem que responder, inclusive que Ele tem que usar quem a gente acha que Ele tem que usar. O maior orgulho de Naamã está aqui. Isso é autossuficiência. E autossuficiência gera ira. Porque você fica tão autossuficiente, você tem tanta resposta para tudo, que quando a coisa sai do script que você projetou, do jeito que você achou, pensei, eu achei, né? Eu pensei, é assim, é assado, que a hora que foge do seu controle, sabe o que acontece? Você fica irado. Eu fico irada. Não é do jeito que eu imaginei, não é do jeito que eu projetei, não é do jeito que eu pensei. Em momento algum você vê Naamã falar: Senhor, é lógico, não era exigível isso de Naamã, né? Ele era um homem que não conhecia Deus. Ele estava ali para ser curado, para glorificar a Deus, que é diferente. Ele chega com a resposta. Ah, não, eu fui lá para orar, estou com um problema pessoal, fui orar, mas cheguei lá, a pastora não grita, não põe demônio para correr gritando, não balança a cabeça do irmão, né? Não, eu estava esperando outra coisa. Eu fui lá naquele culto de libertação, não vi ninguém cair, capeta não gritou, que trem mais sem sal, sem açúcar. Eu imaginei que era assim, eu pensei que era assim. Surge o problema na sua casa, você já tem a resposta. Surge o desafio, você já tem a solução. Aconteceu o problema, a solução é essa. E quanto mais, eu vou falar com vocês de cadeira, quanto mais racional você é, quanto mais instruído você é, quanto mais autoridade você tem no mundo, mais Naamã você corre o risco de ser. Mais Naamã você corre o risco de ser. Porque você já tem a resposta pronta. Prontinha. E se não é do jeito que você quis, ou pensou, ou falou, você fica irritado ou irritada. Orgulhoso, autossuficiente.
Aí uma coisa hoje que eu estava pensando, na hora que eu estava lá em casa, antes de eu sair de casa de manhã cedo. Vocês acham que foi a água do Jordão que curou Naamã? A água do Jordão cura alguém? Não. Olhinho, azeite, unge alguém? Se alguém acha que a água do Jordão cura, que óleo, azeite, unge, você pode pegar o seu terço e começar a rezar Ave Maria, porque dá na mesma. Você pode colocar a sua continha lá da macumba, porque vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Idolatria a objetos. A água do Jordão não cura. Por que Eliseu mandou ele ir para o Jordão? Porque sabia que ele era soberbo. Sabia que ia confrontar. E para a gente quebrar a autossuficiência da gente, a gente tem muitas vezes que ser confrontado pelas circunstâncias, porque senão a gente não percebe a autossuficiência da gente. Quando Eliseu libera isso, ele está agindo com sabedoria, ele está mexendo na ferida. É a mesma coisa da pessoa falar assim, doutora, a senhora está querendo ficar livre desse espírito XYZ beta aí que está agindo na sua vida? É só a senhora fazer uma oração de arrependimento, a gente diz, só isso? É, só isso. Porque Deus é simples. Porque Deus, olha, é o meu coração e o seu coração. O quanto ele está convertido, o quanto ele está submisso. Não é parafernália, não é pirotecnia, não é quem ora mais alto. Quer orar alto? Pode orar à vontade, mas não é o volume. Deus não é surdo, não. Ele não precisa gritar para ele escutar, não, que ele escuta. Até em silêncio, quando a boca da gente está fechada. Mas se você se sente bem orando, gritando, seja livre, meu irmão. A gente tem que ser livre. Né? Eu gosto de orar mais baixo, mas eu gosto de dançar na hora do louvor, e tudo bem. Mas não é o volume da sua voz, ou o volume de quem está orando por você, ou se está fazendo, chacoalhando, se está fazendo coisas com você, que isso vá resolver o problema. Isso é verificação de Espírito Santo. Né? O Espírito Santo direcionou, você faz, não direcionou, você não faz. O resto é da carne, é alma. Muito bem, sabe o que Naamã fez? Ficou irado e ia picar a mulinha dele. Picar a mulinha dele de volta. Aí eis que surge uma segunda pessoa para mudar a história dele. E sabe quem foi? Um servo. Mais um pequenininho. Mais um humilde. Mais um alguém na fila do pão. Para virar para um general, para um cara cheio de patente, para um cara cheio de história, para um cara cheio de estratégia, para um cara cheio de inteligência. E ele vira e fala uma coisa simples com ele. Fala, Senhor, o senhor estava disposto a fazer uma coisa grande, por que o senhor não faz uma pequena? Sabe por que ele não estava disposto a fazer uma pequena? Porque ele acha que ele é muito grande. Então, tudo tem que ser muito grande. Ele é um cara de coisas grandes. Ele é um cara que tem que ter palco grande, estrutura, parafernália, pirotecnia, uau. Ele não vai se sujeitar a fazer coisas pequenas. Porque às vezes o que Deus quer da gente é uma coisa pequena. Está faltando você virar uma pequena chave na sua vida. Você mudar um tiquinho assim. Um pouquinho da sua atenção, um pouquinho da sua vigilância. Pode mudar tudo daqui para frente. E essa clareza, esse discernimento, essa atenção, ela é importante. Porque Deus pode usar quem Ele quiser para falar com a gente. E é quem Ele quiser mesmo. Até aquela pessoa que você julga pior do que você. Até aquela pessoa que você julga sem cultura, desobediente. Ele pode usar quem Ele quiser. E Ele usa para testar a sua autossuficiência, o seu orgulho. E aí, o resto da história vocês já sabem. Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes e foi curado. E quando ele é curado, ele não aprendeu ainda. Ele toma a 3ª trauletada. Ele vai lá entregar nas mãos de Eliseu, não sei quantos sacos de prata, que quer deixar a bênção, que quer isso, que aquilo. O que Eliseu fala? Não. Por que Eliseu rejeita o dinheiro de Naamã? Era proibido?
Porque ele queria mostrar a Naamã o quê? O que ele queria dar de lição para Naamã? Isso que você tem não vale nada. Não vale nada. Quem é você na fila do pão? Eliseu devolveu para Naamã o que Naamã sempre pensou de todo mundo. Quem é você na fila do pão? E eu pergunto para você, e eu pergunto para mim, quem sou eu na fila do pão? Para ter as respostas prontas. Para fazer as coisas sem orar antes. Tem gente que acha que para orar, ele tem que parar, apagar a luz, ligar um louvor, ajoelhar, falar um monte de palavras difíceis com Deus. Oh, Senhor Deus. Gente, orar é simples. É simples. É parar e falar, opa, vou ter que decidir. A sua mente, ela vai te induzir a resposta. Qualquer coisa que você for fazer, que eu for fazer, isso é um desafio. Você tem que parar e perguntar, Senhor, é isso? O que o Senhor quer? Porque senão você vai fazer igual Naamã. Você vai chegar com a respostinha pronta para Deus. Isso se você lembrar de perguntar. Você vai chegar com a solução. E aí você vai se complicando, aí você vai fazendo a aliança errada. Quando você vê, você já está até aqui para sair da situação. Tudo, absolutamente tudo, tem que ser colocado na presença de Deus. Isso é fácil? Não. Isso é simples? Não. Mas é algo que pode ser treinado. Porque a palavra vai dizer, vigiai e orai. Se você não faz isso, deixa eu falar uma coisa com você, pesada. Você é orgulhoso. Você é orgulhoso. Você não é orgulhoso só porque você não pede perdão para quem você tem que pedir, não. Ou libera para quem tiver que liberar, não. Tem gente que acha que eu não sou orgulhoso porque eu perdoo todo mundo, eu não guardo rancor, então eu não sou orgulhoso. Deixa eu te falar, se você não pergunta, se você não consulta, você é autossuficiente, você é orgulhoso, você é Adão e Eva no Éden. E o seu orgulho vai te tirar do jardim. Se não fosse a providência de Deus na vida desse homem, desse abençoado, desse servo, chegar e falar, aqui, vamos lá fazer o simples? Ele usou um argumento racional com ele. Porque a nossa racionalidade nos tira a subserviência a Deus, a sujeição. Porque a gente vai e joga no racional. O servo teve que usar um argumento com ele, nada espiritual. Falou com ele assim, aqui, já que você está disposto a fazer o complicado, faz o simples. Se rolar, rolou. Foi isso. Foi um argumento racional. E se não fosse esse servo, ele não seria curado naquele momento. Ele ia perder a bênção dele. Autossuficiência faz a gente perder a nossa bênção. Ou no mínimo atrasar a nossa bênção. Em tudo, em absolutamente tudo. Dos mínimos detalhes. Eu tenho aquela parede ali de exemplo. Toda vez que eu olho para aquela parede ali agora, eu lembro de Naamã a partir de hoje. Vai falar, por quê? Porque quando este lugar foi locado em oração, eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor